Seguinte, pessoal, boa noite aí para quem já entrou aí, ó. Tá, eu e a Adriana, a gente resolveu fazer essa pequena live aqui para a gente conversar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que foi a criação da BJKD, como é que a gente chegou como a gente conseguiu fazer parte da WNG, no caso, né? E um pouquinho da história de cada um, né? E eu acho que para começar, Adriano, seria legal você contar um pouquinho da tua história marcial, como é que você começou, quanto tempo você treina, né? Fazer um breve resumo até a gente chegar na época que nós nos encontramos, que nós nos conhecemos. E por um acaso, tem 19 anos já, velho. Tem um tempinho bom. É tempo pra caramba, bicho. Agora a gente vê que a gente tá ficando velho. Mas então conta aí um pouquinho. Bom, quando eu comecei, na verdade, comecei muito jovem, eu tinha 11 anos de idade apenas, hoje eu tenho 49, e eu fui buscando várias opções de artes marciais na época no interior de Minas. E quando eu conheci o Taekwondo, na verdade, as pessoas que treinavam Taekwondo não moravam na cidade, elas tinham parentes ali, e eu não sabia o que era aquilo. Eu só sentia falta e perguntava sempre por faixas, né? Porque eu via os caras treinando e não via os caras com faixas. Isso em 1989. Aliás, perdão, isso eu tinha 11 anos, em 1982. Então, a trajetória começou aí. Passei pelo karatê, taekwondo também, kickboxing em 2002, quando eu morava em Colatina ainda, treinando com o professor Damásio, que agora mora em Portugal há muito tempo. Treinei com ele kickboxing, na época era full contact, hoje que mudou um pouquinho, e acabei me graduando como faixa preta na época, lá em Colatina ainda, mas nunca cheguei a dar aulas. Eu gostava do confronto, eu dava aula na mesma academia que ele também e tal. E no Taekwondo, a história, ela começou exatamente na década de 80, exatamente no início da década de 80, quando no Brasil ainda nada se ouvia falar sobre Taekwondo, ninguém sabia. Ainda hoje, nós temos uma dificuldade muito grande em falar sobre Taekwondo, porque não existe competição, não existe nada disso. Então, daí para lá, eu comecei a procurar, a pesquisar, não tínhamos internet, não tinha nada. Eu gostava, quando criança, de comprar aqueles livrinhos de Kung Fu, de ler aquelas coisas. Do Marco Natali. Do Marco Natali, inclusive. E tal. E eu achava aquilo fantástico. Eu pensava, poxa, um dia, quem sabe, eu consiga saber alguma coisa a respeito, né? Na verdade, até hoje, eu ainda fico pensando, será que um dia eu vou saber alguma coisa a respeito? E da maneira como eu fui quebrando a cara, encontrando pessoas que achavam que sabiam alguma coisa, também fui encontrando pessoas que sabiam muito a respeito. E isso foi construindo em mim uma capacidade de saber o que eu quero, daquilo que eu quero, do que eu não quero, e principalmente daquilo que eu preciso diante daquilo que não me faz diferença alguma. E até hoje a gente encontra muito isso também. Dei aulas em Minas Gerais, dei aulas aqui no Espírito Santo, continuo dando aulas, seminários em vários lugares aqui do Sudeste, e a gente vai buscando cada vez mais levar o Taekwondo de uma maneira mais aprimorada, no sentido de entendendo a legitimidade, sem interpretações. Então, para não estender muito a meu respeito, eu tenho uma parede aqui, depois eu mostro ali, depois eu tiro uma foto, coloco lá no meu perfil, com certificados de várias artes marciais que eu tenho, de vários seminários que participei, de diversas artes marciais. Eu sou um apaixonado por confrontos reais, não gosto de confrontos esportivos. E eu acho isso muito, muito bacana, porque as pessoas que buscam o entendimento marcial, hoje em dia elas esquecem um pouco o conceito real disso aí, porque antes de ela se tornar arte marcial, ela era realmente um conceito de confronto real, né? Depois começou as competições e elas tiveram uma outra visão. Mas a minha história se resume 1982, 2020,
82 com 11 anos, 2020 agora com 49 anos, com carinho de 48, mas é dessa forma que a gente vem trabalhando. Legal. E do jeito que a gente espera continuar trabalhando. Alex, agora faço questão que você conte um pouco da sua história. Não, tá. Eu comecei, na verdade, arte marcial com 8 anos. Eu comecei a fazer judô na época, acho que eu fiz durante 1 ano, depois eu parei, né? Então, quando eu voltei a ter um contato novamente, eu já estava com 17 anos, foi em 87 isso, tá? Então, eu tinha um amigo meu que ele era professor tanto de karatê na época, quanto de kung fu também. Ele era descendente de chinês, então eu me interessei e perguntei para ele se ele podia me dar aula. E a gente estudava junto, inclusive, ele era uma pessoa nova. E, surpreendentemente, ele me aceitou como aluno, e era só eu de aluno. Então, isso ficou... Na época, né? Oi? Era um saco de pancada na época também, né? Ah, era. Nossa, eu tomei umas pancadas boas. Mas tudo bem. Então, tipo assim, no início, eu queria uma arte que fosse mais flexível. Então, eu gostava do Kung Fu, mas ele me achava muito duro. Ele falou, não, você vai ter que começar pelo Karatê. Rapaz, isso me revoltou. Nada contra o Karatê, mas é porque eu gostava da arte marcial chinesa já desde o início. Então, assim, comecei a treinar com ele até a época que ele faleceu, e eu tive que dar continuidade sozinho no que eu podia conseguir na época, que em 87 não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, com outras pessoas, outros professores que treinavam, que eram amigos meus, eu tive a oportunidade de treinar um pouco de Aikido, um pouco de Taekwondo, o Ninjitsu eu fiz também uma época, Tiná, Wing Chun, Vajramushi, por aí vai. Foram várias artes marciais, até que um amigo meu, ele fazia Kung Fu há muito tempo, ele falou para mim sobre o Jeet Kune Do. Falou, você já ouviu falar em Jeet Kune Do? Eu falei, não, isso é de comer, o que é isso? Eu não fazia nem ideia do que era isso, né? Aí ele falou, não, é do Bruce Lee, que desenvolveu, não sei o que e tal. Aí que eu tive o primeiro conhecimento desse nome, né? Até então, ele falou, não, que meu tio, ele sabe um pouco, me passou alguma coisa, e eu queria ver, começar a treinar um pouco disso com você. Falei, tá bom, vamos começar. E aí foi aí que eu comecei a me interessar pelo Jeet Kune Do, porque assim, na época, eu mandei importar os livros dos Estados Unidos, ficou um absurdo na época. As únicas coisas que a gente tinha eram livros, né? Como você falou, o livro do Marco Natalio, o livro de Kung Fu, essas coisas. Tinha aquele Kung Fu de Bruce Lee, não sei se você lembra desse aí, do Marco Natalio também. Então, assim, como o meu professor ele morreu muito novo, Trindade, eu acabei... Não, né? Trindade era aluno do Francisco José do Urbano, que era aluno do Natalio. Ele também foi um dos caras que eu treinei com ele, mas o meu professor chamava Kleber. Não sei se eu cheguei a mencionar com você. Então foi assim, basicamente autodidata desde o início, tá? Até que quando eu comecei a estudar a fundo o Jeet Kune Do, que eu realmente percebi a eficácia do método. Porque esse amigo meu que treinava há 7 anos já Kung Fu, eu estava começando ainda, né? Eu comecei a treinar e anotar o que eu podia do Jeet Kune Do. Até meus alunos já viram essa apostila minha, que é uma coisa que eu tenho, uma apostila que eu tenho de anotações minhas antigas. Durante 1 ano, eu fiquei estudando o máximo que eu podia, né? Com as fontes que eu tinha. E um dia voltei para treinar com esse amigo meu, e ele simplesmente não conseguiu me encostar um dedo. E o cara já tinha 7 anos, ele falou, mas Alex, o que aconteceu? Que eu não estou conseguindo te encostar. Eu falei, legal, bicho. Aí a partir daí eu comecei a procurar tudo. Foi mais ou menos na época que eu encontrei com você, que a gente se conheceu, né? Porque até então eu tinha na internet eu já trabalhava com internet nessa época, e eu tinha alguns domínios, que um deles era... os 3 domínios principais eram o Bruce Lee, JKD e Jeet Kune Do. E você estava procurando na internet falsos professores, você lembra disso? Eu tinha essas ideias.
Então, e numa dessas, você me achou. Não porque era um falso professor, mas é porque eu vi o nome de Taekwondo lá. Eu falei assim, opa, Sim, sim. tem um para arrumar confusão, peraí. As ideias. Não. Não, e foi isso mesmo. Aí, através do site, eu já tinha um site que falava, na verdade, sobre Bruce Lee, não era nem sobre o Jeet Kune Do. E você entrou em contato comigo. Falou, estou procurando professores de Jeet Kune Do e queria conhecer um pouco do seu método. E, na época, o que eu podia fazer? Eu falei, beleza, vou te enviar um vídeo. Acho que eu te enviei, foi um vídeo cassete, não foi? Um vídeo cassete, foi, vídeo cassete, aquele trem antigo pra caramba. Mas eu mandei, você morava em Colatina na época. Exatamente. Aí eu mandei para você e você gostou do vídeo, falou, cara, você tem que vir aqui. A gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer. E isso foi em 2001. 2001, né? Que foi assim, que eu fui aí foi em 2001, mas a gente se conheceu antes. Mas a gente falava antes disso, Isso, antes. Então, quando foi 2001, foi eu com um aluno meu conhecer você, conhecer sua equipe. Na época era Dragões da Liberdade, que você tinha uma organização que era Dragões da Liberdade, e não envolvia só o Jeet Kune Do, mas outras artes marciais também, não é isso? A ideia, a princípio, era montar uma equipe só com alunos, instrutores que eu pudesse graduar, para eu saber que as coisas não iam ficar, tipo assim, cada um ia inventar uma história e tal. Mas como eu conhecia muitos amigos que eram faixas pretas em outras modalidades, eu falei, vamos fazer uma associação de artes marciais e aí a gente faz um trabalho junto. Eu falei, a ideia não é tão boa não, mas eu acho que vai ser legal. Aí se tornou a Associação Dragões da Liberdade, que era finalzinho, no início dos anos 2000 ainda, quando a gente tinha essa ideia, né, de fazer isso. E foi quando então entramos em contato. Aí eu falei assim, peraí, que acho que tem um cara ali que machuca os outros fácil ali. Então, e quando eu fui, velho, eu fui com frio na barriga que você não tem noção. Porque até então, vamos dizer, eu não tinha tido um contato com um professor, uma pessoa que já dava aula e que falou assim, eu reconheço você, eu reconheço a sua experiência, né, o seu trabalho que você fez. Então, para mim, assim, foi extremamente válido. Até hoje eu sou agradecido a você por isso, né? Você foi a pessoa que me iniciou no Jeet Kune Do, basicamente, ou nas artes marciais, assim, a fundo, realmente, profissionalmente. Porque até então, era uma coisa minha na garagem lá de casa, estudos próprios, mas eu não tinha nenhum direcionamento até então. Né? Então, quando eu conheci você, já com uma organização formada, com uma equipe legal, né? Os seus alunos eram muito bons na época, lá né? Eu conheci todos eles quando eu estive em Colatina. E foi muito bom, aquela experiência foi boa demais. A gente riu pra caramba também, tem uns outros casos aí, mas acho que não vem ao caso agora. Teve uma apresentação lá que ficou pra história, né? Ok, captei essa mensagem. Pelo amor de Deus. Você captou? Sim. Teve uma apresentação que, assim, eu deslocado no meio, tipo assim, não conhecia ninguém, e ele me põe uma apresentação dessa e eu tive vontade de rir. Os alunos sabem o que eu estou falando. Rapaz, o pessoal que está acompanhando, que está assistindo e tal, não está entendendo, mas porque isso foi em 2001, 2002. 2001. Foi a primeira vez que eu fui, foi. 2001. Exatamente, foi quando conheci o Alex, e eu estava aguardando por ele. E nessa época tinha várias outras pessoas nessa circunstância que também queriam fazer apresentações de artes marciais e, por infelicidade, né, tinha uma dessas pessoas que era supostamente graduada em uma determinada arte marcial. Muito lindo, fez muito uma lindo. apresentação e o Alex estava lá. Era o Uriatã que estava com você na época? Não, era o Regis, era outro aluno. Outro aluno. O Uriatã foi depois, inclusive, né? Foi no outro ano. Aí o Alex queria rir e eu queria chorar, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, hora boa do infarto, né? Por que Jesus não volta e acaba com esse negócio logo? Mas foi terrível, foi 2001. Não, e o pior não foi isso, não.
Tava todo mundo apresentando, você chega e vira para mim e fala assim, Alex, agora você vai apresentar aqui. Eu falei, putz, desculpa. Era PQP, né? Que eu não tinha preparado nada. Eu falei, quer saber? Vou passar algumas técnicas de grappling, de Tinai, alguma coisa assim. E foi o que eu passei na época. Eu falei, não vou passar nada de Jeet Kune Do, porque esse povo aqui já está treinando há muito tempo, então eu vou passar vergonha. Então... Não, e o pessoal chegava para mim depois e perguntava assim, esses caras são de onde, velho? Eles são lá de Minas, cara. É lá de um lugar chamado... Eu demorava para lembrar que era Alfenas. É um lugar chamado, sei lá, é perto de Belo Horizonte, ali, aquela região ali. Os caras são bons, os caras são bons. É por isso que eles estão aí. Os caras são bons mesmo. Legal. E não tinha nada planejado, né? A gente só tinha marcado de nos encontrarmos. Só que as pessoas ficaram sabendo, ó, tá vindo um pessoal do Jeet Kune Do de Minas Gerais para cá. Vamos ver quem é. E começou, aí aconteceu esse momento aí, histórico. Aí. Esse momento aí, que em outra live a gente pode contar, mas acho que nessa aqui ainda não. Vai ficar em segredo. O pessoal está comentando, está fazendo alguns comentários aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque não dá tempo. Mas, não, eu estou acompanhando alguns aqui. Se for pertinente, eu passo aqui. Então, a minha noiva está aqui também, ela está me ajudando também. Ela, se tiver alguma coisa importante, ela me ajuda aqui também. Mas o mais importante é que nós avisamos o Uriatã está rindo. O Uri sabe o que nós estamos falando, né? Mas, enfim, o objetivo dessa live é, sobretudo, ressaltar a importância que a Associação Brasileira de Taekwondo tem no Brasil e de que maneira ela legaliza o método aqui. A Associação Brasileira... Oi? Não, o Uri falou conta da fundação, a gente vai seguir. Ah, sim. A Associação Brasileira hoje, ela tem 4 pilares que ajudam a fazer com que toda essa estrutura esteja... tem uma cortina aqui invadindo aqui, deixa eu só interceptar aqui. Tem 4 pilares que faz com que toda a nossa estrutura ela seja contínua e ininterrupta, que são as pessoas que compõem a diretoria. O Alex, que todo mundo conhece, as pessoas que de repente, talvez... queiram saber um pouco mais da história do Sejô Alexander Terra, é só digitar no Google também, vocês vão conhecer a história do Alex. É um cara que o Alex falou sobre como nos conhecemos e tal. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. É um irmão que eu tenho de verdade mesmo. Irmãos não precisam ser de sangue, né? Isso aí é família. Parente, no caso, é parente. Família de coração. É aquilo que a gente tem, exatamente. E o Alex é esse cara, é o cara que é um irmão mesmo. E junto com ele ainda vem o Uriatã e o Ricardo Aguiar, que são os outros 2 que compõem a diretoria da Associação Brasileira de Taekwondo. E que eu tenho uma profunda admiração também. Como a associação surgiu? O Alex, ele teve, conversando comigo, o Alex, ele sempre teve uma visão empreendedora daquilo que ele faz. A minha mentalidade era mais fechada. O Alex não. O Alex era um cara que enxergava, até hoje é um cara que enxerga na curva. Ele fala, não, a gente pode fazer isso lá na frente, cara. E eu falei, eu tenho medo. Eu acho que assim não vai dar certo. O Alex, vai dar certo. Porque a minha mentalidade, quando eu conheci o Alex, era o seguinte, não vamos expandir a associação. Vamos fazer só entre mim e você, para que ninguém mais... Porque o meu medo era que, de repente, as coisas se distorcessem. As pessoas começassem a querer aproveitar um momento da Associação Brasileira para poder ter o seu próprio meio de falar que aquilo é de Taekwondo. O Alex falou assim, não, a gente faz o seguinte, vamos montar aos poucos e vamos correr atrás para que essa organização ela seja de verdade e não apenas um sonho no papel. E então começamos o trabalho. Alex demorou a cavar contatos com um monte de gente. Depois o Alex, eu gostaria que ele contasse também das experiências de todas as vezes que ele esteve nos Estados Unidos, que ele conheceu os ex-alunos do Bruce, da experiência que ele teve com o Daino Zanto também, que eu acho de extrema importância.
porque uma das coisas que eu acho importante na Associação Brasileira é que todos os nossos instrutores, todos, tiveram experiência com os instrutores da WNG. Todos, sem exceção. Nós não trabalhamos de uma maneira sozinha. A Associação Brasileira nem é uma instituição comercial, a gente não vende produto. A gente oferece o Jeet Kune Do, e de uma maneira simples, objetiva e direta. Há as pessoas que preferem seguir sozinhas, há pessoas que preferem achar que Bruce Lee falava isso, aí ele pega aquilo e interpreta de um jeito. Enfim, cada um segue da forma que quiser. Nosso grupo, a Associação Brasileira de Kune Do, não só os instrutores, mas todos os associados, pessoas com uma mentalidade igual a do Alex, que conseguem enxergar na curva. Eu acho isso muito importante. Quando a Associação Brasileira de Kune Do, ela realmente saiu do papel, você lembra o ano? Acho que foi 2005, 2006? Foi em 2006, oficialmente, a gente fundou a BJKD. E daí em cartório, registrado no governo, né, tudo, fizemos todos os registros mesmo para virar uma organização verdadeira, né, não só de nome, igual você falou. É isso, exatamente. Né? Ela saiu efetivamente do papel nesse período. Foi 2006, mas a gente já vinha conversando isso desde 2003, né? Sim, você lembra, né? Porque a gente fala, vamos criar essa associação, porque até então o Jeet Kune Do, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda estava muito desorganizado. Então, assim, ninguém sabia realmente o que era Jeet Kune Do. Então, o objetivo maior foi a gente reunir forças e buscar conhecimento com onde quer que fosse, né? No caso nosso, nós buscamos com o pessoal dos Estados Unidos. Felizmente, nós tivemos esse contato através do nosso aluno na época, o Hudson. O Hudson ele foi em 2011, ele teve lá na casa do Tim Tackett, né? Fez uma entrevista com o Tim Tackett, fez entrevista com o Jeremy Lynch, que é o aluno do Tim Tackett, o aluno mais graduado do Tim Tackett. Então, assim, eu falei com ele, não, foi 2005 não, Uri, foi 2011 que ele foi. Não, 2003, fazer um pequeno resumo aqui que acho que fica mais fácil. Em 2005 foi o primeiro encontro que a gente teve. 2003 eu fui com o Ricardo aí e o Uriatan para conhecer você também, eu levei os dois para conhecer você. Então, em 2003, nós quatro começamos a pensar nessa ideia de fazer a associação. 2005, nós voltamos, fizemos mais um encontro de Jeet Kune Do aí, que acho que foi até a graduação do Marcelo, foi a graduação do Uriatan na época, né? Você lembra dessa época? E nessa época, o Uriatan, ele é advogado, ele fez o nosso estatuto, né? Para que em 2006 nós pudéssemos criar oficialmente a associação. Entre 2007 e 2010, nós fizemos vários encontros nacionais aqui em Vitória, fizemos em BH também, na época. E em 2011, o Hudson falou, eu estou indo para os Estados Unidos passar uma temporada e eu sei quem são os bambambãs do Jeet Kune Do no mundo. São os ex-alunos do Bruce Lee, que hoje tem uma organização chamada WNG, que é o Wednesday Night Group, e falou sobre o Tim Tackett, falou sobre o Jeremy. O que você ia falar? O Uriatan está falando que, na verdade, a associação ela não foi em 2006. O estatuto dela foi feito em 2005. O estatuto foi em 2005, mas que a gente fundou oficialmente foi em 2006, em cartório, que eu falo. Isso eu tenho anotado essas coisas aqui. Então o Hudson, ele ficou responsável em levar o nome da BJKD para o Tim Tackett, falar um pouco sobre nós. Inclusive, na época, nós fizemos uma menção honrosa, né, um certificado, uma menção honrosa que foi entregue ao Tim Tackett. O Hudson não, eu tenho isso que o Hudson me passou, ele filmou na época a entrega, o Tim Tackett agradecendo, foi muito legal. A partir do momento que ele abriu essas portas, em 2012, a gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos.
Então, inicialmente, foi em março, eu fui com o Pedro, né? Você não podia na época, acho que você não tinha férias, eu tinha falado com você se você poderia. Falei, Pedro, eu precisava de alguém para ir junto comigo, para conhecer, para ir treinar com o pessoal. O Pedro falou, não, eu vou. Falei, então beleza, o Pedro é nosso instrutor de Guaxupé, para quem não sabe. E fomos, e nessa oportunidade, nós conhecemos vários ex-alunos do Bruce Lee e outros instrutores. Conhecemos o Daniel Santo, o Richard Bustilho, no caso, na época, o Jerry Potti, ele tinha falecido, tinha um mês mais ou menos, então nós conhecemos a Fran Joseph, o Yuri Nakamura, tivemos a oportunidade de treinar com ele. Quem mais que na época? Conheci o Jim Sewell, na casa do Team Tech. O Jim Sewell foi aluno direto do Bruce Lee também, e era um dos fundadores da WNG. Isso, era ele, o Bob Bremer e o Team Tech. O Bob Bremer, nessa época, eu não conheci porque ele já estava de cama, ele já estava muito, muito ruim já nas últimas. Então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer o Bob Bremer. Mas o Jim Sewell e o Team Tech, na época, eles eram os líderes da WNG. E nós fomos treinar, eu e Pedro, fomos treinar na casa do Team Tech, e foi bastante interessante, porque o Team Tech, na hora que ele viu o que a gente já vinha fazendo aqui no Brasil, né, nós, que eu falo assim, foi eu e Pedro, mas representando todo mundo que estava aqui. Então, assim, na hora que ele viu, ele virou e falou assim, isso é Jeet Kune Do. Né, isso é Jeet Kune Do. E o Team Tech, ele é uma pessoa, assim, difícil de reconhecer isso, de conquistar. Ele é uma pessoa difícil. É uma pessoa muito boa, mas ele não é de muitos amigos, não. Então, ele virou nessa oportunidade para a gente e ele falou, é impressionante o que algumas pessoas conseguem fazer sozinhas, que era o trabalho que a gente já vinha fazendo aqui no Brasil, mesmo não tendo um direcionamento direto dos ex-alunos, mas o nosso caminho estava muito alinhado com o que eles estavam fazendo. Né? Então, na época, eu ia ficar uns 15 dias só nos Estados Unidos, e eu tinha levado os DVDs nossos, na época, já era DVD, já não era fita mais não. Eu já levei os DVDs para ele dos seminários que a gente tinha feito aqui no Brasil. E eu falei com ele, olha, a nossa intenção é representar vocês no Brasil. Mas ele não deu muita bola na hora que eu falei isso, né? Porque, desconhecido, chegou lá do nada, quer representar. Eu falei, não, o nosso objetivo é divulgar a arte marcial, é levar o Jeet Kune Do da melhor maneira possível no Brasil, de forma honesta, de forma organizada, e a gente gostaria de contar com a ajuda de vocês. O Team Tech falou, beleza, talvez ano que vem, ele falou assim, na época. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui poucos dias nos Estados Unidos, então eu trouxe alguns DVDs, eu gostaria que você desse uma olhada, e depois você fala o que você achou para mim. Eu falei, tá bom. Beleza, deixei os DVDs com ele e voltei, eu estava em Los Angeles, ele mora em Redlands, e eu cheguei no outro, acho que foi uns 3 dias ou 4 dias depois, eu fui treinar na casa do Jeremy Lynch. E o Jeremy Lynch, esse dia estava chovendo, o Jeremy Lynch falou assim, hoje nós vamos treinar na casa do Team Tech porque está chovendo, o meu espaço aqui é aberto. E ele falou assim, Alex, o Team Tech quer você como representante dele. Tipo assim, né? Aí falou assim, e o próprio Jeremy Lynch virou para mim e falou assim, ele nunca fez isso com ninguém. É a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso, eu sou aluno dele há muitos anos. Falei, tá bom, né? Eu fiquei super empolgado com isso, quer dizer, ele viu os nossos vídeos e viu o trabalho que a gente já estava fazendo aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá na casa do Team Tech, não era dia de treino, porque o dia de treino lá é quarta-feira, por isso que chama Wednesday Night Group. Então, na hora que eu cheguei, quando a gente chegou lá, ele simplesmente falou assim, bem-vindos à WNG, e fechou a porta e entrou para dentro de casa. Era o jeito dele, velho. Mas assim, foi super legal, porque aí a gente já voltou com um contato maior, né? Aí depois
tivemos a oportunidade de voltar, e já foi eu com o Adriano Dutra. Essa parte eu já deixo para você contar, Adriano. Porque no ano de 2012 mesmo, nós voltamos em setembro. Aí o Adriano conseguiu tirar férias, nós tivemos a oportunidade de voltar e participar lá em Nova Jersey, não foi? Que era um puta seminário com todos os instrutores lá na época. Foi lá que a gente conheceu o Vincent, inclusive. Então, exatamente. Agora é a tua parte aí, Adriano. Interessante, nessa época que o Alex falou, em setembro de 2012, nós estávamos já em contato com a WNG, sempre conversando com eles e tal. O Alex já estava em contato com o Tintact já desde 2011, quando ele foi lá. E não é contato uma vez, não, é sempre mantendo contato, é sempre conversando. E então ele avisou que um dos alunos dele, o Vincent, faria um seminário em Springfield, ali perto, a 30 quilômetros, se não me falha a memória, a 30 quilômetros de Nova York. E seria em setembro. E eu trabalho numa empresa, além de dar aulas, eu tenho outro trabalho, e eu dependo das férias do meu trabalho para eu poder articular as minhas viagens sobre o Jeet Kune Do. Então eu falei com o Alex, quando vai ser? O Alex disse, setembro. Então eu vou ter que tirar férias em setembro. Consegui tirar férias, falei, Alex, consegui as férias. Vamos então para o seminário em New Jersey. Então nós fomos para lá. Chegamos, nos hospedamos lá e conversando, e na hora de descermos para nós comermos alguma coisa e tal, já no dia que antecedia o seminário, no elevador a gente encontra o Tintact, inclusive. Aí a gente conversando, eu falei, poxa, eu queria conversar com o Tintact antes dele começar o seminário e tal. Aí o Alex falou assim, talvez só no dia mesmo e tal. E ele estava dentro do elevador. Aí eu olhei para ele, na hora dá um branco, assim, o inglês que eu consegui falar na hora, no máximo, foi yes. Yes. Trava tudo, né? Pô, Tintact é uma grande referência, porque é um cara que sempre treinou arte marcial, participou de guerras, inclusive, teve experiências humanas que nós não tivemos, e experienciou e vivenciou o Jeet Kune Do em seu início. Então, a gente não está falando de um cara que aprendeu a gente está falando de um cara que ajudou a construir o Jeet Kune Do. E é um cara que olhou para o Alex no dia que ele esteve lá em 2011, um ano antes. O Alex esteve lá com o instrutor Pedro e falou, isso é Jeet Kune Do. Aliás, ele falou uma coisa que você esqueceu de comentar, mas que eu não esqueço, que ele disse o seguinte, que há pessoas que passam 20 anos treinando Jeet Kune Do e nunca serão Jeet Kune Do. E aí não entenderam ainda. Eles não entenderam, 20 anos treinando e não entenderam a essência do Jeet Kune Do. E aí depois ele disse, vocês são Jeet Kune Do. Eu achei isso formidável. Eu achei isso formidável, muito, muito bacana. E estando lá em New Jersey, nós treinamos com várias pessoas, vários alunos graduados de todos os lugares. Itália, Canadá, Inglaterra, Bélgica, lá dos Estados Unidos mesmo também. E, a Bélgica, o Dieter. Da Bélgica também, que é um cara fantástico, cara maluco, né? Porra louca demais. Aliás, todos da ONG, são chamados de rebeldes do Jeet Kune Do, né? Nós, podemos dizer assim, somos chamados de rebeldes do Jeet Kune Do porque a gente treina com muita vontade, assim, com muita dedicação mesmo. E nesse momento, conversando com o Tintact, conversando com os outros instrutores, conhecemos, só faltou, acho que se não me falha a memória, o Jeremy Lynch, porque ele estava em Hollywood, ele estava trabalhando como coreografia, ele era coreógrafo de luta de alguns filmes que ele estava fazendo, e ele tinha machucado o braço. Pra você ter ideia, um cara trabalha com coreografia e é tão empolgado que ele mesmo se machuca. Ele acaba machucando. Aí você tem uma ideia como é o treino. E a gente treina com muita vontade, com muita explosão,
e como todo treino deve ser, né? E nesse dia não foi diferente. Nesse dia foi muito puxado, porque os americanos, eles têm meio que uma panelinha, eles não gostam muito de dividir aquele momento ali com outras pessoas e tal. Tanto que, se não me falha a memória, fora da WNG, acho que são só 5 ou 6 pessoas no mundo que possuem certificados da WNG iguais ao meu e do Alex. Os outros estão dentro dos Estados Unidos. E esse certificado que eu tenho, eu e Alex temos 2 certificados da WNG. Está faltando alguns ainda que nós vamos buscar ainda, mas nós já temos 2 certificados da WNG e iguais a este, acho que mais ninguém vai ter, porque ele já tem uma assinatura do Bob Bremer. Do Bob Bremer, que já faleceu. Exatamente. E que para a gente vai ficar... eu estou fazendo isso apontando porque é a direção onde estão os meus certificados, pelo menos os que eu prezo muito, que é o da Associação Brasileira, da WNG, e um quadro que o Pedro Alves fez para a gente em homenagem, mostrando a nossa linhagem. Então, em 2012, lá no hotel, onde nós ficamos hospedados, eu e o Alex, conhecemos todos da WNG. O treino começava pontualmente, rigorosamente, 8h30 da manhã e terminava às 5 da tarde. A gente tinha 1 hora de almoço e, assim, a recomendação era não comam nada de difícil digestão, comam comidas leves, mas fiquem bem alimentados e tal, porque o treino, ele, embora seja físico, técnico, a parte cardiovascular, né, é extremamente puxado, porque no Taekwondo você treina primeiro a exaustão para depois treinar a parte técnica. E lá foram 3 dias, foram 3 dias de 8 horas por dia, velho. 3 dias de 8 horas. 3 dias que para mim parece que foram 3 dias que duraram para sempre. Porque quando a gente estava treinando e eu sentia que eu estava suando sangue. Eu falei assim, está faltando 10 minutos para terminar. 8h30 da manhã começou o treino. 7h30 já estava todo mundo lá no saguão. 8h30 começou o treino, beleza. Eu já estava quase vomitando sangue. 8h30 começou, já deve ser meio-dia, né? Hora de almoço. Eu olhava, era 8h35. Eu falei, morri, não vai dar tempo. Porque o treino sempre é assim até hoje. E o Vincent sempre por perto. E uma coisa que foi muito interessante, como eu falei, tinha várias pessoas de vários lugares do mundo buscando a WNG pela primeira vez, assim como eu e o Alex estávamos mostrando. Tinha mais de 100 pessoas na época. Muita gente. Nós fizemos sparring com várias... Eu lembro que eu lutei com um cara da Filadélfia, eu dei tanto tapa na cara dele que eu achei que ele fosse ficar de mal de mim. Ele, não, it's okay. E eu por dentro, assim, ó, mas por fora eu, I'm so sorry, man. Ele, não, it's okay. E eu sei que por dentro queria me dar um tiro, mas foi muito bacana, porque havia momentos em que a gente fazia os treinos de forma separada, que o Team Tactic queria dar uma olhada no que cada um fazia. Então colocava os aparadores para chutes, para socos, e mandavam 2 de cada vez fazer. Aí o Vincent e o Team Tactic observavam. E o tempo todo perto da gente. Sabe aquele professor quando está dando prova e fica dando volta na escola, na sala de aula? Aí você dá tempo de... Saber se você está colando. Com a gente não teve isso. Com a gente, quando não era o Team Tactic ficando perto, era o Vincent colado na gente. E o tempo todo fazendo. Mas eu agradeço muito esse sufoco todo que a gente sempre passa, inclusive, quando o Vincent vem ao Brasil. E o tempo todo fazendo isso. O Alex fez sparring com um cara, que eu não lembro o nome dele, é um gigante lá, deve ter uns 3,30 metros, não lembro dele, mas é um brancão lá. O loirão? Esqueci o nome dele. Eu lembro que eu perto dele, a minha cabeça ficava na altura do peito dele, e você fez o sparring. Eu falei, não vai dar, mas na hora os sparrings você tinha que chegar e marcar mesmo, socar e tal. Não precisava de nocautear, mas você tinha que deixar o seu registro. E o braço dele é o tamanho da minha perna, assim, ó. É muito grande. Eu falei, cara, aí eu pensei assim, acho que foi isso que o Bruce sentiu quando ele foi fazer sparring com o carinha do Jabá, 2,20 metros lá. E o Alex, menor do que ele, fazendo sparring com ele, eu falei assim, eu quero filmar, que eu quero ver se o Alex, como é que o Alex vai sair com esse cara desse tamanho todo, e o cara já era instrutor WNG.
Já. E se saiu muito bem. Tanto que depois os caras chegaram para a gente e falavam assim, Brazilian guys, very nice. Aí eu falava, o que é que esse cara falou, gente? Meu Deus do céu. É para pegar onde que ele falou? Tava dando... Era em muita empolgação. Isso no primeiro dia. No primeiro dia. E trabalhar com a WNG na casa deles é um negócio muito diferente, porque eles olham para a gente e falam, vocês têm que ser, no mínimo, muito igual ao que a gente espera, porque senão vocês são apenas números aqui, é apenas uma estatística. E no primeiro dia, foi na sexta-feira, quando deu a hora do almoço, aí nós fomos almoçar e tal, aí veio uma pessoa, para mim e para o Alex, nós já estávamos sentados, e falou assim, Team Tech está chamando vocês dois para almoçar com ele. Eu olhei para o Alex e falei assim, como é que é? Aí o Alex, lembra disso? O Team Tech quer almoçar, quer que a gente vai lá almoçar com ele. Aí lá estava sentado o Brent Lance, Team Tech, que a panturrilha dele estava no meu peito, o Vincent e o Team Tech sentado com a gente. E o que o Team Tech queria saber? Contem a história de vocês. Como vocês sabem do dor. De que maneira vocês conseguiram chegar até aqui para conseguir mostrar isso que vocês estão fazendo. Porque eu e Alex fomos para lá não na intenção de aprender de Condô. Nós somos muito além disso. Nós somos querendo aprender, mas, sobretudo, nós queríamos realmente ser avaliados. Eu queria muito que os caras olhassem para a gente e falassem assim, vocês não sabem o que estão fazendo, ou vocês sabem muito bem o que estão fazendo. E foi o que aconteceu. Nós tivemos a oportunidade de estar lá Peraí que a minha luz aqui acabou, aqui a minha bateria aqui, mas tá bom, voltou. Nós tivemos... Acabou de novo. Enfim, nós tivemos um momento lá em New Jersey, onde os instrutores estavam todos presentes, e todos eles, quando assistiram o nosso treino, nossa dedicação, a maneira como a gente estava com muita fome mesmo. Isso foi em 2012, setembro de 2012, nosso primeiro contato com a WNG em peso, né? Foi o nosso primeiro contato. E eu achei isso formidável, quando no finalzinho ele chegou para a gente e falou, vocês são bons. Pessoal do Brasil, rapazes, vocês estão muito bons. E quem disse foi um dos instrutores, inclusive. Foi. E aí depois o Vincent chamou a gente para conversar também. Teve um momento onde a gente foi tirar dúvidas pessoalmente com ele. E essas coisas foram acontecendo de forma muito gradativa, porque toda vez que tinha um... Peraí, deixa eu só acertar aqui uma luz aqui para poder ficar aí, para ficar menos assustador. Então, dentro do seminário da ABJKD, da WNG, dentro do seminário da WNG, com a nossa presença, foi, na verdade, o primeiro passo a ser dado, porque uma das perguntas que eu e Alex conversamos com o Vincent e com o Team Tactics depois, foi uma pergunta muito pessoal. A pergunta foi direta, foi simples e a resposta não poderia ser outra. Nós perguntamos ao Team Tactics e ao Vincent o que o senhor acha sobre o nosso trabalho, o Jicondô que nós conhecemos. Nós gostaríamos muito de uma opinião sincera. Aí o Team Tactics diz, vocês são... inclusive, tem um vídeo do Vincent falando isso, depois a gente publica isso. Ele fala, vocês são muito fortes, vocês são muito bons. Precisam continuar trabalhando duro, assim, isso é o Team Tactics falando. Assim como eu, Vincent e todos os outros. Mas vocês são muito bons. Aí eu falei com o Alex, cara, isso para mim foi uma satisfação muito grande, porque Team Tactics, para mim, é uma das pessoas que tem o conhecimento de raiz mesmo. Ele estava lá quando tudo estava começando. E o Vincent treinou com todos os instrutores, todos.
todos eles. Se graduou com Ted Wong, que para mim, de todos os alunos que o Bruce formou como instrutor, só formou 3, Ted Wong, Taki Kimura e Daniel Zanto. O Ted Wong, ele teve vários alunos, obviamente, mas de todos eles, o mais expoente, indubitavelmente, foi Ted Wong. Olhando o Ted Wong se movimentando, é como se pudéssemos ver o Bruce desenvolvendo alguma técnica. E quando a gente vê o Vincent fazendo as técnicas, é como se a gente estivesse vendo Ted Wong fazendo as técnicas. E não é uma questão de imitação, é realmente de absorção. E daí, 2012 para cá, a Associação Brasileira teve seu começo em 2006, e 6 anos depois, nós já estávamos representando a maior e mais competente organização no mundo de Taekwondo, que é a WNG. E hoje nós temos a honra e a felicidade de trabalharmos de forma legítima, de forma coordenada, orientada e sem interpretações pessoais, que é o que a BJKD faz hoje. Eu sei que as opiniões no mundo todas elas se divergem e cada um cria uma própria ideia do que é Taekwondo, mas a gente, eu e Alex, Uriatã, Ricardo, que são os que compõem a diretoria da Associação Brasileira, nós temos a cautela absoluta de que cada um faça exatamente o que precisa ser feito, da maneira como tem que ser feito e não da maneira como gostaríamos de fazer. Senão, não seria Taekwondo. E essa experiência foi incrível. Eu queria até explicar isso, porque isso foi alguns alunos perguntaram realmente sobre isso, sobre o Taekwondo original, sobre os conceitos, e como a gente define um aluno de Taekwondo, como você sabe que a pessoa é um aluno de Taekwondo ou não. Então, assim, esse grupo, WNG, eles desenvolveram não, desde a época do Bruce Lee, o Bruce Lee já tinha uma metodologia lá em Los Angeles, que foi a última escola dele, ele já tinha definido o que a gente chama de núcleo central do Taekwondo. Né? O núcleo central, ele não é um estilo, ele é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, vamos dizer assim, vou te passar todos os princípios, todos os métodos para que você possa desenvolver sua máxima potência, para que você possa desenvolver sua velocidade, e você tenha um golpe muito forte, muito potente, num curto espaço, digamos assim. Então, assim, existe a parte estrutural, a parte ciência dentro desse core, e aí que entra o grande problema, porque o Bruce Lee, ele confundia muitas pessoas na época, porque ele falava assim, absorva o que é útil, descarte o que é inútil, use o que for especificamente seu. Mas isso ele falava para um aluno o final. Então, por exemplo, eu te ensino o núcleo, você aprende. Se você achar que não está legal, desenvolve as suas ferramentas da melhor maneira possível, mas isso é seu. Isso não pode se chamar assim, o Taekwondo de Bruce Lee. Não, o Taekwondo de Bruce Lee, ele é um núcleo para que todas as pessoas possam ter essa mesma descoberta. Porque não adianta eu treinar Taekwondo, colocar técnicas que são minhas, que servem para mim, para o meu corpo, para o meu biotipo, e passar isso adiante como Taekwondo. Não, isso foi a minha interpretação, isso serve para mim. Então, quando você se torna instrutor, você tem que se abster desse orgulho de falar assim, não, esse estilo é Taekwondo, não é isso. Ensina a base, deixa com que o aluno faça a própria descoberta, do mesmo jeito que a gente fez. Senão vai virando um telefone sem fio. Aí eu coloquei algo que é meu, passo para o Adriano pega aquelas técnicas, passa para o outro, junto que é dele, e no final das contas, o Taekwondo perdeu o que é principal, que é a essência dele. A essência de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento marcial. Né? Ele é muito bem baseado na ciência, na biomecânica, né? Então, e na estrutura corporal. Então, isso são ferramentas de desenvolvimento. Lógico, tem as técnicas que a gente treina dentro do Taekwondo, né? do strapping, grappling, kickboxing, existem as técnicas do Taekwondo, mas
não quer dizer que você vai ficar limitado a elas, né? Você vai continuar o seu desenvolvimento. Mas se você, respondendo ao Milton, se você tem essa compreensão, Milton, você é um praticante de Jeet Kune Do. Agora, se você quer transmitir isso, mas transmite a sua maneira, você não é um instrutor de Jeet Kune Do. Você é um instrutor do seu estilo. Da mesma maneira que alguns dos alunos do Bruce Lee seguiram linhagem própria, né? Vamos dizer assim, o Jerry Potti, por exemplo, ele segue o que ele compreendeu do Jeet Kune Do. Então ele chama de JPJKD, não é Jeet Kune Do. Entendeu? Então, essa interpretação, as pessoas têm que ter muito cuidado para não colocar o que é delas e levar adiante como Jeet Kune Do. Porque, na verdade, o Jeet Kune Do você faz um treinamento de Jeet Kune Do, não é baseado em técnicas que você decora e aplica. Não, você aprende um soco e vai ficar nesse soco até o final do seu treinamento, mas cada dia esse soco vai estar mais potente, mais preciso, mais nocauteador, mais interceptador. Então, é isso que eu entendo do que é o núcleo central do Jeet Kune Do e por que deve ser mantido isso. Porque se a gente não fizer esse trabalho e a WNG não fizer esse trabalho, a arte que o Bruce Lee deixou, ela vai se perder. Exatamente. E não é essa a intenção. Então, nós fundamos a associação justamente com esse objetivo, de não deixar com que a arte se perca. E conseguimos beber da fonte, que é justamente o pessoal da WNG. E fazemos um trabalho conjunto aqui no Brasil e eles no mundo inteiro, né, digamos assim. Quer acrescentar alguma coisa, Adriano, em relação a isso, que a gente tem pouco tempo? Eu quero só falar que as pessoas que praticam Jeet Kune Do da sua maneira, não é que estão erradas. Eu só queria que tivessem a consciência de que também não estão certas. As pessoas são muito dualistas, no sentido de sim ou não, noite ou dia, certo e errado. As pessoas têm a tendência de serem dualistas, e não é dessa forma. Treinar Jeet Kune Do, através dos conceitos que o Bruce falava, não está errado, está certo. Mas o que estaria errado é falar que isto é Jeet Kune Do. Porque o Bruce falava, rejeite aquilo que você falou, rejeite o que é inútil e acrescente apenas aquilo que é essencialmente seu. Se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente não treina nada, simplesmente dá um tapa na cara do sujeito, dá um chute, joga uma pedra e pronto, aquilo é Jeet Kune Do, porque aquilo é essencialmente seu. Eu não sei fazer nada além de dar um chute ou de dar um soco. Não, existe um núcleo em que o Bruce desenvolveu todas as suas técnicas de forma original, está escrito em um livro com páginas, inclusive páginas pretas. Esse livro só existe um exemplar e ele está com Shannon Lee. Ela possui esse livro com os manuscritos do Bruce. E o Vincent tem uma cópia. O Vincent tem uma cópia dele. Tem. Deixa eu te falar, Adriano, assim, só interrompendo rapidinho aqui, avisando o pessoal que o tempo que a gente tem aqui é 1 hora. Agora, faltam uns 2 minutos só. Eu não sei se a gente consegue continuar, ou você entrando e me chamando, ou eu entrando de novo. A gente pode até tentar. A gente tenta. Mas se não der também... se não der, a gente faz outra depois. Exato. Teremos outra em breve, inclusive uma com o Alex e o Sifu Vincent Raimondi, para poder falar. Semana que vem. Dia 22. É importante que, pessoal, sigam os nossos perfis aí da JKD Brasil, que é o perfil oficial da Associação Brasileira. Se desprendam de vaidade, se desprendam de egocentrismo, se desprendam disso, porque o que a Associação Brasileira de Jeet Kune Do, veja bem, a Associação Brasileira de Jeet Kune Do propõe oferecer treinamento técnico legítimo da maneira correta. Eu não estou falando que é o que eu proponho ou o que o Sr. Alex propõe, não é isso. E não está distante disso. O que a gente propõe façam parte da Associação Brasileira, porque nós acreditamos no trabalho que Bruce Lee desenvolveu. Não é que a gente acredita apenas no trabalho que a gente faz, pelo contrário. O trabalho que a gente faz não é uma mera imitação do que o Bruce fez, nem interpretação. A gente segue exatamente um núcleo
desenvolvido por Bruce, treinado pela WNG, pelos ex-alunos da WNG, treinado por mim, por Alex, há mais de 20 anos, que eu já conheço o Alex há 19 anos. Antes disso, a gente já treinava. Depois foi só afiando as ferramentas. Então, não somos donos da verdade. Contudo, sem falsa modéstia... 30 segundos vai acabar. Pessoal, infelizmente, o tempo é rápido demais. Aí, Adriano, consegui. Eu mandei salvar a live anterior aqui, aí a gente dá uma continuada aqui. Ah, beleza. Então é o seguinte, eu acho que eu podia passar umas perguntas para você, que o pessoal fez, porque teve umas perguntas que foram maiores, eu pedi anteriormente para o pessoal passar pelo WhatsApp para a gente. Né? Então, eu tenho anotado aqui algumas coisas. Vamos colocar aqui. Uma delas foi um rapaz, ele é filiado da associação, chama Bruno. Ele perguntou como que, sobre os trappings, né? Que tem muitos trappings, que se funciona, se não funciona. Aí eu expliquei para ele o seguinte, falei, ó, trappings, o Bruce Lee deixou no final das técnicas, no final da elaboração do Jeet Kune Do, ele deixou 5 trappings só. São 5 que são eficientes em combate. Eu falei, você quer saber se um trapping funciona? Bota um capacete, pede seu colega colocar a luva e manda ele bater com tudo. Se você conseguir fazer o trapping, esse trapping funciona. Então, por aí. Agora, se você não conseguir aplicar um trapping, é porque realmente esse trapping é fantasioso. Igual tem no conceitos, a parte conceitual do Jeet Kune Do, muita técnica do Daino Santo, inclusive, que é baseado no Kali, tem muitos trappings, mas nem todos você vai conseguir aplicar a tempo. Né? Então, eu falei isso para ele, falei, bota o capacete e manda descer a lenha aí que você vai descobrir. Mas vamos lá, vamos nas outras perguntas aqui. Acho que é do Milton, a gente... O que foi, Adriano? Não, chamando a Patrícia, mas ela não me ouviu. Ah, tá. Quer ver? O David Costa, ele perguntou como enfrentar as dificuldades e superar os limites ao longo dos treinos. Eu vou falar 3 aqui. O Ricardo, ele perguntou como expandir o Jeet Kune Do no Brasil com qualidade. Quais os maiores desafios da expansão? E quem mais que perguntou aqui? Daqui a pouco eu passo os outros. Então são essas 2 por enquanto. Como enfrentar as dificuldades e superar os limites e como expandir o Jeet Kune Do com qualidade e os maiores desafios dessa expansão. Muito bem. A primeira pergunta, ele fala como melhorar a qualidade disso? Enfrentar as dificuldades e superar os seus limites. Porque Jeet Kune Do, para quem pratica, sabe que não é uma arte marcial de fácil compreensão. Demanda muito tempo no início, porque exige muita repetição até que o corpo ele adquira uma memória muscular. Então, muita gente abandona nesse processo. Então, eu acho que a pergunta dele é justamente em relação a isso. Como é que você supera o seu limite diante dessa dificuldade do treinamento inicial? Porque a partir do momento que você absorve e entende, ele passa a ser exponencial. Mas o início é difícil. Eu vou responder de uma forma bem didática para compreender como fazer as técnicas e superar as dificuldades. Primeiro, você tem que conhecer a técnica através de alguém que saiba o que está fazendo. Não adianta você buscar em livros, não adianta buscar no vídeo, independente. Eu comprei, exemplo, mas eu comprei todos os DVDs da Associação Brasileira, eu comprei todos os DVDs da WNG, estou treinando, tem uns barulhos aqui que são irritantes. Estou treinando através dos livros e dos vídeos da WNG e da ABJKD. Isto ajuda, mas não contribui para a sua evolução, porque é o seguinte, quando você está manobrando um carro sem retrovisor, por mais que você dirija, você não vai conseguir fazer um alinhamento ou balizar esse carro de forma adequada sem alguém te observando, sem alguém te falando, não, para, vai mais para a direita, mais para a esquerda.
Então, você pode saber de Kondô através dos livros, de vídeos e tudo. Primeiro, você precisa conhecer a técnica. Depois, treinar essa técnica. Primeiro, você faz ela de forma lenta, devagar, para desenvolver memória muscular. O músculo não tem cérebro, ok, mas esta memória muscular é chamada de engrama. Esse engrama é a repetição. Por exemplo, você trabalha durante algum tempo atendendo o celular ou o telefone do lado direito. Você mesmo muda para o lado esquerdo. E quando ouve o barulho do telefone tocar, automaticamente você olha para o lado direito e atende o lado esquerdo, mas é porque desenvolveu memória muscular. Primeiro você faz devagar, depois você acelera isso aí até ficar bom. Então, esta é uma das maneiras que podem contribuir para que você evolua a sua técnica, sobretudo com orientação. Não adianta você fazer e achar que está... Porque para você treinar uma modalidade como o de Kondô, você tem que se desprender de vaidade, de total vaidade. Porque a técnica, até a gente já conversou isso com o Vincent várias vezes, eu, Alex e os instrutores da BJKD, Ricardo, Uriatã e os demais instrutores, já conversamos várias vezes com todos os instrutores sobre isso. De Kondô, ele não tem que ser bonito através de sua plasticidade. Ele é bonito porque ele é muito rápido. Ele é muito eficiente porque ele é rápido. Se pensarmos dessa forma, então toda arte marcial ela é bonita porque ela precisa ser muito rápida. É muito diferente. O Alex, uma vez, ele disse uma coisa que, no de Kondô, a velocidade ela é medida de forma diferente. O mais rápido não é o mais veloz. O mais rápido é o que chega primeiro. Ou seja, eu uso isso, eu falo sempre isso, o Alex fala uma coisa muito, muito pontual e muito verdadeira. Não é o de Kondô, não é o mais rápido, não é o mais veloz, é o que chega primeiro. E se você pensa, mas chega primeiro, quem é mais rápido? Não, depende. Se você for apostar uma corrida de 100 metros e você estiver a 10 centímetros da linha de chegada e o cara estiver lá no início, você chega primeiro. Ou seja, a posição, a sua postura, a maneira como você se posiciona diante do adversário te torna muito rápido. Por isso a gente bate com a mão da frente, chuta com a mão da frente de forma preferencial, mas não exclusiva. Tem o cross punch, tem o straight rear, enfim, a gente tem golpes com os braços quando estão atrás, com as pernas, falo os braços quando a gente está trabalhando em equipe, né, obviamente. Então, para você treinar a sua evolução, primeiro faça devagar. Desenvolva a técnica de forma lenta, sem pressa e principalmente sem força. Depois que você tiver exatamente domínio sobre isso, você vai conseguir fazer isso de forma rápida. Antes de ficar bom, primeiro vai ser muito ruim. Depois você melhora. Assim você evolui. Sempre se desprendendo de vaidade. Porque eu e Alex, até hoje, a gente fala, às vezes eu converso com o Alex em seminários nacionais que a BJKD sempre promove, pelo menos 3 por ano. Agora, com esse momento de coronavírus, a gente não tem feito nenhum. A gente, infelizmente, está poupando todo mundo para vencermos essa batalha juntos. Então, sempre que nos reunimos, eu, Alex, Ricardo, Uriatã, eu menciono os 4, porque são os 4 que compõem a diretoria, somos nós 4 que respondemos pela Associação Brasileira. Se alguma coisa der certa, a gente divide os méritos, exatamente. Se alguma coisa der errada, somos nós 4 os responsáveis. Os instrutores não têm culpa alguma, eles seguiram apenas as nossas orientações. Se der certo, todo mundo acertou. Se der errado, eu, Alex, Ricardo e Uriatã, principalmente eu e Alex, é que somos os responsáveis pelos erros. Então a gente assume qualquer erro que viermos futuramente cometer. Mas quando a gente acerta, a gente faz questão de dizer, a equipe toda é muito fera, muito esforçada e dedicada. Então, respondendo basicamente a sua pergunta, para você evoluir, faça devagar, aí depois você acelera, depois você deixa isso, aliás, Jeremy Lynch disse isso várias vezes também, depois você acelera, não tenha pressa, tenha necessidade de fazer as coisas, e aí sim você consegue desenvolver.
O tempo, as pessoas, não sei se, obviamente devem te perguntar, né, Alex? Quanto tempo para formar um instrutor? Eu não É, sei. Às vezes eu pergunto, você tem quanto tempo de vida? Ele vai falar, não, porque eu vou levar a vida por- toda? Eu não sei, cara. É uma pergunta que não tem cabimento. Porque o tem Tim pessoas Tect, que ele vão falava treinar. assim, o Tim Tect, ele falava assim, de não sei até nunca. Ele falava isso, não É sei bom até usar nunca, essa então, resposta. ué, Exatamente. é Porque bem objetivo. me desanima quando alguém chega para mim e fala assim: eu quero treinar de Taekwondo, quanto tempo eu vou levar para poder ser instrutor? Hoje em dia está mais fácil para responder, pessoal. Não sei, se a Covid não for Não te resolvida matar antes. logo, eu não tenho muita esperança, não tenho uma resposta muito boa para te dizer, não. Mas treinar de Taekwondo, se tornar um instrutor de Taekwondo, é uma consequência. Porque quando você faz uma coisa e ela dá certo, quando a gente está treinando com a WLG, a ABJKD, a gente ouve muitos caras falando o seguinte, que o Bruce dizia que toda técnica funciona contra quem não sabe nada. Então você vê no YouTube várias técnicas. Eu adoro assistir vídeos de YouTube de porrada, de câmera escondida, nego dando facada, aquelas facadas sem rumo, sem direção. Aí eu fico lembrando daqueles cursinhos de defesa pessoal contra a faca. Eu queria ver um cursinho desse agora, um cara com faca. Parece que a faca pensa primeiro do que o cara que está segurando. Não tem esses cursos. Esquece cursinho de defesa pessoal, isso é balela, isso é conversa fiada, não cai nessa história, não. Briga de verdade, confronto real, não tem esse negócio de defender aqui, virar a mão, virar. Para com isso não existe, isso é coreografia, está assistindo muito Hollywood, isso não funciona, isso me dá nojo, dá raiva até. Como Confronto Bruce real é Lee dizia, diferente. intercepta, né? Intercepta e É, pronto. e acaba. É, As pessoas querem é. defender a faca, ao invés de atacar o cara que está com a faca. Ah, o cara está com a faca Uhum. na mão, eu vou me defender, vou me esquivar daquela faca dele. Não vai, velho, você vai morrer. E ponto final. Então, se você não puder atacar o cara que está segurando a faca, reza e corre. Porque não tem esse negócio de eu consegui defender de uma faca e depois ataquei. É mentira. Para com isso, não funciona. A maneira Deixa- como você evolui é esta. Primeiro você faz devagar, entende o que está fazendo, compreende a necessidade do movimento, aplica ele de forma rápida. Uma das coisas que às vezes acontece entre principiantes, as pessoas que estão começando a treinar de Taekwondo, é querer mostrar o quão duro eles são durante os treinos. Aí eu peço, por exemplo, para fazer assim, olha, hoje nós vamos fazer leg obstruction, ou vamos fazer uma interceptação simples, né, através do straight lead punch. Vamos fazer o straight lead punch apenas. Aí o cara faz straight lead punch, aí finge que vai fazer straight lead punch, dá um soco baixo, aí finge que vai fazer, dá um soco. Aí eu falo assim, mas não é isso que eu passei. Aí ele fala assim, mas na rua ninguém sabe o que vai fazer. Então vamos fazer o seguinte, faz o que você quiser, a gente vai treinar, eu vou treinar com você e você vai treinar comigo e eu vou te atacar do jeito que você acha que na rua vai ser e você ataca do jeito que você quiser também. E nunca dá certo para ele. Sempre alguém com capacete, né? Sempre alguém sai machucado. Eu não tenho muita paciência para gente burra. Eu não tenho. Eu fico querendo resolver logo. Falar, olha, não dá certo, cara. Assim não dá certo. Eu tive que aprender passo a passo. Quando você souber, quando você tiver plena certeza, meu aquário já apagou aqui atrás aqui. Quando você tiver plena certeza de que está fazendo a coisa de forma correta, pergunta se aquilo é certo. Porque se é igual matemática, é igual cálculos, né? Se você tiver muita certeza de que aquilo está certo, aliás, se tiver muito fácil, se você fizer uma coisa e aquilo tiver fácil demais, é porque está errado. Então, é melhor fazer de novo. Faz de novo, pergunta como é que funciona, para que as coisas desenvolvam. A outra pergunta dele foi qual? Quer ver? Não, aí depois a gente volta nessa pergunta dele. O Thales, ele fez duas perguntas aqui, que eu acho que vai abranger bastante coisa. Ele quer saber sobre concepts e sobre original, que ele já ouviu falar dos dois, né, e não sabe qual seguir. E também ele perguntou sobre o tempo de formação de instrutor.
tempo de informação do instrutor, Thales, isso aí não tem como a gente Não sei, reduzir esse Lucas. tempo. Não tem como a gente reduzir esse tempo, infelizmente, não Não. depende da gente. Para a gente ensinar uma pessoa para que ela possa repetir técnicas, isso não é formar um instrutor. Porque o Não. instrutor ele tem que acompanhar o aluno, ele tem que saber as dificuldades do aluno, ele tem que perceber onde que ele está errando e onde que ele pode melhorar. É um trabalho conjunto, professor e aluno. Não é simplesmente, ensina, faz essa técnica, desse jeito, passa adiante. Não, você está passando técnica. Não é o Jeet Kune Do é metodologia. Tá? É uma ciência, é muito detalhado. Se você tiver vendo algum instrutor que está ensinando técnica para você e falando que é Jeet Kune Do, que é para você repetir aquela técnica, está errado, você não está aprendendo Jeet Kune Do. Tá? Exato. Agora, em relação à parte do concepts e a relação do original, o Bruce, na verdade, ele teve quatro fases, vamos voltando aqui um pouquinho, ele teve 4 fases, na verdade, apesar dele ter tido três escolas, que é Auckland, depois Seattle, depois Los Angeles. Antes disso, ele tinha um método próprio dele, que ele chamava de Jun Fan Kung Fu. Né? Então, Jun Fan Kung Fu foi a primeira ideia do Jeet Kune Do que ele teve. E, inclusive, é o que o Dan Inosanto ele transmite o Jun Fan Kung Fu, não o Jeet Kune Do. Eu estive na academia dele e ele falou isso pessoalmente para mim. Ele falou, eu não ensino Jeet Kune Do, eu ensino Jun Fan Kung Fu, porque ele fez essa promessa para o Bruce Lee. Na época, meu inglês estava uma porcaria, eu não entendi direito por que ele fez isso. Tá? Mas então, essa parte conceitual, que é o concepts, vamos dizer, você pode aplicar ele em qualquer arte marcial. Então, vamos dizer, você é um praticante de taekwondo, você é um praticante de karatê, eu posso, através da metodologia do Jeet Kune Do, melhorar as suas técnicas, melhorar a sua potência, melhorar a sua velocidade, melhorar a sua estrutura. O que ele fez com o Chuck Norris. Sim, isso. Com o Chuck Norris, ele fez o Chuck Norris ser 7 vezes campeão mundial de karatê, porque ele simplesmente aperfeiçoou os chutes do Chuck Norris. Então, assim, como eu te falei, esses conceitos ele pode ser aplicado em qualquer arte marcial. Então, esses conceitos, o que o Dan Inosanto fez? Hoje, ele ensina as técnicas de Kali, de arte marcial filipina. Então, ele usa os conceitos do Jeet Kune Do para melhorar a arte dele. Fica espetacular, fica muito boa, mas não é Jeet Kune Do. Não, não é. Ele mesmo fala, mas alguns alunos falam que é Jeet Kune Do, mas não é o Jeet Kune Do. É uma interpretação dele através dos conceitos do Jeet Kune Do, juntou com a arte marcial filipina. Não é que seja inferior. Ele só não é Jeet Kune Do. Isso foi o próprio Dan Inosanto falando ao Alex, ao Pedro, que ele falou pessoalmente quando o Alex e Pedro estiveram na academia dele em Los Angeles, né? E ele falou com ele pessoalmente, olha, eu não ensino Jeet Kune Do desde que o Bruce morreu. Não ensino. Eu ensino conceitos do Jeet Kune Do, porque isso é uma coisa particular. E quem deu seguimento ao núcleo do Jeet Kune Do da maneira como deve ser foi Tim Tact, que foi aluno de Dan Inosanto. Tim Tact continua Bob Bremer, Jim Silva e Tim Tact, né, que deram continuidade nesse trabalho. Na verdade, Jim Silva foi até aluno do Bruce, Bob Bremer. Esses caras tiveram o privilégio de ter contatos com o Bruce também. E o Tim Tact, ele foi aluno do Dan Inosanto, graduado por Dan Inosanto, mas na escola e você disse uma coisa muito interessante sobre o Jeet Kune Do, sobre a metodologia. Jeet Kune Do não é um método, é uma metodologia. E essa metodologia, ela é adaptada para cada indivíduo, mas não é que cada um vai fazer aquilo que der na telha, não. Jeet Kune Do existe um núcleo muito, muito bem elaborado. Bruce Lee desenvolveu, ele estudou vários livros, inclusive ele era fã de lutadores profissionais como Muhammad Ali. Ele tinha vários vídeos dele. Ted Wong depois ficou anos estudando os mesmos livros que o Bruce, até desenvolver, até ter a capacidade de dar aulas, como o próprio Bruce dava aulas também. E isso é muito importante. O que a gente vê hoje são muitas pessoas
usando geradores de conteúdo como YouTube, Instagram, como a gente faz aqui agora, mas levando uma verdade como se ele fosse dono da verdade. Eu recentemente, às vezes, eu vejo técnicas de professores de Condor que tiveram seminários com alguns outros lá nos Estados Unidos, foram para lá, tiveram 3 dias, ou 3 meses, ou um ano, sei lá quanto tempo de Condor que os caras tiveram lá, e voltaram cheios da razão, mostrando como se faz o One Ink Punch, ou No Ink Punch. 4 dias. E olha para aquilo, 4 cara, dias. em 4 dias o cara acha que 4 sabe dias. fazer, não sabe o que é vetor de força, vai fazer o soco, o One Ink Punch. Na hora de aplicar o soco, os joelhos dobram para um lado, o quadril para o outro, o corpo. Eu não sei se ele está socando ou se está tendo um AVC. Eu falei, o que é isso que esse cara está fazendo? E o problema é que ele está espalhando e mostrando isso em vídeo. As pessoas que não conhecem acham que o soco é aquilo. E eu falo, não é isso. Não tem isso. E quando ele é feito de verdade, a gente pode observar nos vídeos do Bruce, dá uma ligeira impressão que parece que o Bruce está empurrando. Mas não é. É porque o soco ele precisa ter caminho. Ele precisa andar. Só que ele está numa distância tão curta, o braço ele continua na mesma direção, a mesma distância, ele só abaixa, mas ele tem uma outra forma de acelerar, que é uma aceleração negativa, para baixo. Ele usa gravidade a favor dele, e eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu vejo os caras fazendo uma força, parece estar empurrando um caminhão. A cara fica tão feia que parece estar olhando para o sol. Eu falei, cara, não precisa. São disparates que eu vejo no YouTube, que eu vejo em outros lugares, pessoas que têm boas estruturas, inclusive, para dar aula de Jeet Kune Do, e está dando aula de qualquer coisa, mas aquilo nunca será de Kune Do. E é lamentável isso. O intuito não é falar mal de outras pessoas. Tem muita gente boa, além da Associação Brasileira, tem muita gente boa de Jeet Kune Do. Mas só que elas já morreram também. Não, mas o que você falou é o seguinte, né? Os criadores de conteúdo aí, eles não têm a estrutura básica, que é justamente essa parte da ciência do Jeet Kune Do, que é onde você consegue desenvolver o seu potencial ao máximo. Não adianta você falar assim, faz um soco. Muita gente acha que o que o Bruce Lee fazia nos filmes era o que era o Jeet Kune Do. E, na verdade, não era. Não tem nada a ver o que o Bruce Lee fazia no filme com o Jeet Kune Do de verdade que ele deixou. Né? Aquilo lá era uma plástica para ele fazer filme, e muita gente acha que imitar o Bruce Lee é estar fazendo o Jeet Kune Do. E, na verdade, não é. Ele simplesmente está imitando de uma maneira que, se ele for usar isso em situação real, ele vai se ferrar. Porque aquilo ali foi feito para filme, aquilo ali é filme. Ele não vai lutar com 50 caras de uma vez igual ele fazia. Entendeu? Então não é bem por aí, não. Essa estrutura é o que a gente buscou lá nos Estados Unidos, é o que a gente trouxe para o Brasil. Que a gente continua buscando. Lógico, a gente ainda vai aprender muito ainda, vai dar muita cabeçada, vai desenvolver muito ainda o nosso potencial, mas a gente está fazendo isso junto, todo mundo em família. Ninguém está sozinho aqui no meio. Ninguém vai falar assim, eu sou dono da verdade, eu vou fazer meu estilo, eu vou dar aula de Jeet Kune Do e pronto. Não é isso. Nós estamos aqui em família, são várias pessoas pensando. Da mesma maneira que lá nos Estados Unidos, o Team Tech me contou um pouco da história da WNG, como ela foi fundada e por que ela foi fundada. Na verdade, eles continuaram com a mesma ideia de treinamento nas quartas-feiras que o Bruce Lee fazia. Exatamente. Mas eles juntaram todos os ex-alunos de várias gerações. Então, por exemplo, das 3 escolas que o Bruce Lee teve. Então, assim, e eles, entre si, eles compararam. Por exemplo, a técnica que o Bruce Lee ensinava na primeira escola era assim. Mas na segunda escola, ele modificou. Na terceira escola, está diferente. Por que ele fez isso? Vamos botar na prática? Aí o pessoal fazia o teste. Então colocaram na prática. Não, realmente, essa que ele ensinou ficou melhor do que a outra. Né? Então, assim, eles viram essas pequenas nuances que era a evolução do Bruce Lee.
O Bruce Lee estava evoluindo a arte. Na primeira ele não acertou, na segunda ele não acertou, na terceira já estava melhor. Mas teve coisa que ele fez na terceira também que não estava legal. Então, mas juntando todos os ex-alunos, eles conseguiram criar um núcleo que fosse comum a todas as escolas que ele fez, que fossem as melhores técnicas de cada escola, porque infelizmente o Bruce Lee faleceu e quem teve que dar continuidade foram os alunos. E se eles não fizessem isso, a arte se perderia. Né? Hoje, se o Bruce Lee estivesse vivo, estaria totalmente diferente. Eu acredito que estaria totalmente diferente. Mas eu também acredito que o Bruce Lee não estaria sozinho nessa, porque já teria mais cabeças pensantes. Mais gente contribuindo para a evolução dele. Né? Nós temos um vídeo, na verdade, que a gente pergunta para o Vincent e para o Tim Tact também, se for o Tim Tact, sobre se o Jeet Kune Do hoje seria muito diferente se o Bruce estivesse vivo. O Tim Tact disse o seguinte: a cabeça do Bruce era uma cabeça, uma mentalidade muito avançada em relação a confrontos reais, e dizer ele que talvez, muito talvez, se houvesse alguma diferença, talvez ele tiraria ou enxugaria um pouco as técnicas. Porque Jeet Kune Do, na verdade, ele não tem 50 mil golpes. Bruce Lee nunca gostou muito disso. Ele tem muitas combinações. Eu sempre falei com os meus alunos que Jeet Kune Do é footwork. O resto são combinações. E essas combinações são variadas de diversas formas. Vincent, quando esteve ao Brasil, ele disse, resumindo Jeet Kune Do, palavras de Vincent Raimondi. Sifu Vincent Raimondi, para quem não conhece, é o presidente atual da Wednesday Night Group em Los Angeles. E o nosso o nosso professor. Falamos juntos, inclusive. Diretamente. Professor meu do Alex, é o professor meu do Alex, formou oficial, mas ele é professor de todos da Associação Brasileira. Quero mandar um abraço para ele, porque certamente ele vai acompanhar a nossa live depois, vai acompanhar o nosso comentário aqui depois também. Então, o que Bruce faria, talvez, é enxugar um pouco as técnicas, porque nós não temos muita coisa. Por exemplo, se a gente tiver que eliminar um adversário, vamos hipoteticamente eliminar um adversário em pouco tempo. Ele está na sua frente, a uma distância pouco maior que seu braço, e ele está pronto para te atacar. Dá vontade de escrever no papel, falar com o Alex, Alex, escreve no papel o que você faria contra um adversário que esboçasse uma reação contra você. Acho que o Alex colocaria. Ele já me bateu, ele já tinha me batido. Qual é a técnica que você colocaria? Qual a técnica que você usaria? Straight lead. Pronto, uma coisa simples e rápida. Interceptação, acabou. Todos os golpes, eles são Bruce, ele percebeu que cada golpe, ele tem 5 estágios. Intenção, início, trajeto, conclusão e retorno. Intenção, início, trajeto, conclusão e retorno. Intenção, o Bruce falava o seguinte: não posso te ensinar, porque a intenção está no pensamento. Você tem que sentir a intenção dele. E o Bruce conseguia fazer isso. Hoje o Alex consegue fazer isso. Hoje eu consigo fazer isso e nossos instrutores também. Na intenção. Não é adivinhar o pensamento, você consegue sentir a energia. A intenção e o início estão intimamente ligados. São questões de segundos. Porque, por exemplo, eu vou lutar com qualquer pessoa, vou brigar com alguém. Eu tenho a intenção de brigar, de bater na cara do meu adversário. Eu não vou pensar em bater nele agora e daqui a 3 minutos eu vou socar. A minha intenção era parte segundos antes do início. Então, Bruce interceptava na intenção. Não que mexia, Bruce fazia isso. Bruce a intenção a intenção, às vezes, ela é um movimento, você pode perceber através de um movimento involuntário da pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Antes do ataque. Vamos dar um exemplo. Você lembra você mesmo me questionou do Trindade, que era um professor de Wing Chun, muito bom na época, treinava há 14 anos. Mas ele, antes de algum golpe, ele fazia assim, ele fechava o olho. Então você sabia que ele ia atacar, entendeu? A intenção dele, ele já mostrava com um pequeno tique. E isso, quando você treina muitos anos,
você aprende a perceber essas nuances, um pequeno movimento de pé, um pequeno movimento de quadril, a pessoa se posiciona de alguma maneira, ela está com intenção de fazer um chute ou intenção de fazer um soco. Então a gente consegue perceber e quebrar isso, não no trajeto e na conclusão do movimento, mas na hora que ele, na iniciação, entre a intenção e a iniciação. Na hora que ela começou a mexer, eu não vou preocupar em defender, eu vou preocupar em bater nela. E é isso que o Bruce Lee falava, se a pessoa mexeu, bate. Então, você tem que ter essa percepção, porque existem movimentos que a gente brinca aqui na nossa escola, que a gente chama de genéricos. Né? Então, esses movimentos, que são movimentos de interceptação, eles servem para vários tipos de golpe, ele abrange uma boa área. Então, se você consegue, com o mesmo movimento, interceptar um chute, interceptar um agarramento ou um soco, com o mesmo movimento básico, que é aquele negócio do core, do Jeet Kune Do. Se você consegue fazer esse movimento básico com precisão, você consegue interceptar a pessoa antes que ela dê continuidade na movimentação. Porque o Bruce Lee, ele dizia o seguinte, se você der espaço para a pessoa começar a te atacar e ficar na defesa, ela vai continuar atacando. Ela vai continuar na linha e te atacando o tempo todo, vai chegar uma hora que você vai encontrar uma parede. Então, o que acontece? A pessoa mexeu, bate, muda, toma a iniciativa nesse caso. Ao invés de você ficar na defesa, você passa a ficar no ataque. E isso é o que é interceptar a tensão emocional da pessoa. A pessoa ela estava com aquela intenção de te atacar, mas ela recebe um ataque. Isso quebra totalmente o espírito da pessoa na hora do combate. Então essa é uma das ideias que o Bruce Lee tinha. O importante é sempre acrescentar que todas as pessoas elas conseguem desenvolver a habilidade técnica. A qualidade técnica é que depende muito de cada um. Alguns terão qualidade, outros não terão qualidade. É igual o jogador de futebol. Todo mundo gostaria de ser Neymar, com exceção do tanto que ele cai. Mas todo mundo gostaria de ter a habilidade do Neymar, mas nem todo mundo tem. E olha que o campo é o mesmo, a bola é a mesma, a quantidade de adversário é a mesma, só que a habilidade ela é diferente. Então, de Kune Do é a mesma coisa. Você tem a condição de desenvolver a habilidade. A qualidade depende muito de cada um, não vai adiantar. Tem pessoas que poderão treinar o resto da vida e jamais terão a qualidade técnica que ela almeja. Mas se ela continuar, se ela persistir, ela sempre terá habilidade. E isto é fundamental. Eu valorizo mais o esforço do que o talento. Porque pessoas talentosas, elas conseguem desenvolver a técnica sem muito esforço, mas também elas costumam abandonar isso com muita facilidade. Pessoas talentosas, elas têm isso. Mas as pessoas esforçadas, elas me conquistam de verdade. Eu tenho interesse, eu vou até elas, faço questão de mostrar, exibir em todos os seminários em que eu já dei pelo Brasil, em que o Alex também já pôde fazer isso também. Nós tivemos o prazer e o privilégio, desculpa meus cachorros, eu tive o prazer e o privilégio. Hã? Achei que era você. Não, eu ainda não falo muita língua deles não, mas daqui a pouco o chinelo voa ali. Mas nós tivemos o privilégio de conversar com pessoas de diversas modalidades marciais, de diversas técnicas marciais, graduadas, às vezes campeões mundiais de alguma coisa, e estiveram lá de forma, como eu falei, desprovidas de vaidade, porque nós vamos assim também. Eu e Alex somos eternos alunos, e não alunos eternos, um dia a gente morre, mas somos eternos alunos. Enquanto estivermos vivos, nós seremos alunos. Se tiver alguém que tem a capacidade de nos mostrar, de ensinar algo realmente plausível, dentro daquilo que pode melhorar a nossa qualidade técnica, eu vou sentar e quero aprender, que é o que a gente faz hoje na WNG. Temos o Vincent, Jeremy Lynch, entre tantos outros caras lá, que também têm a mesma humildade, os caras também têm o mesmo pensamento. E isso é fantástico. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira, ela tem o objetivo de conduzir cada praticante a desenvolver a técnica de forma legítima, sem qualquer interpretação pessoal. Fazemos isso através dos professores,
que hoje na Associação Brasileira são apenas 5 professores, mas nós temos muitos instrutores. E é muito difícil. No site da Associação Brasileira fala como o tempo, mais ou menos, mas é muito relativo, como a gente já falou. Se você tem a intenção de treinar de Taekwondo, entenda que você vai precisar de dedicação. Não adianta acreditar que você ler vai adiantar alguma coisa. Não adianta você assistir porque você vai absorver. Eu sempre falo o seguinte: ler qualquer livro do Taekwondo, de quem quer que seja, assistir DVDs, vídeos de qualquer pessoa, é como se você fosse a um restaurante, pedisse o cardápio, lesse e matasse a fome. Você não mata a fome lendo o que tem no cardápio. Você não mata a fome assistindo na TV a receita de um bolo. Ou você vai para a cozinha e prepara, queima a mão e tudo, senão não vai aprender. É a mesma coisa. Ler sobre Jeet Kune Do não vai te preparar para o Jeet Kune Do. Ele pode te dar uma receita para você preparar o seu bolo, apenas. Não adianta ir para o restaurante, pedir o cardápio. Ler o cardápio não mata sua fome. Você tem que pedir mesmo, saborear e tudo mais. E outra coisa importante que eu quero frisar é que Jeet Kune Do não é mistura de artes marciais. Algumas pessoas acham que o Bruce pegou o melhor de cada arte marcial e desenvolveu o seu próprio método. É muita falta de conhecimento. Não é isso. Jeet Kune Do, quando você aplica um soco, esse soco é do quê? Do Karatê, do Muay Thai, do Wing Chun? Não, esse soco é seu. A metodologia é do Jeet Kune Do, mas o soco é seu, não é do Karatê nem do... Não. Mas é porque igual do Karatê. Vamos apostar que não é? Eu faço um soco igual, mas da mesma forma, mas eu vou usar o que o Jeet Kune Do oferece para aprimorar a potência desse soco. Vamos mostrar que não é igual? Aceleração negativa para baixo, vetores de força, biomecânica. O Bruce se preocupava com isso. E a gente se preocupa com isso também. E faz uma diferença muito grande, né? Faz toda a diferença. O soco, um soco dentro do Jeet Kune Do, ele não é dado com o braço, ele é dado com o corpo. Então, se você não souber jogar todos os vetores, você tem um soco fraco. Eu falo que em Jeet Kune Do a gente não soca apenas com os braços. A gente soca com os pés e chuta com as mãos. Porque o corpo todo tem que estar realmente muito alinhado para fazer isso. Senão não vai adiantar. A velocidade ela está muito atrelada a isso. O Tim Tackett, ele falou uma vez para mim que a diferença entre um soco forte e um soco potente está num mínimo detalhe. Às vezes esse mínimo detalhe é um movimento final de pé, é um movimento final de quadril, é uma pequena jogada no pulso, igual no caso do soco de 1 polegada, que no final você faz esse movimento. Então, esse detalhe transforma o seu soco em forte, de forte para potente. Então, a potência, ela independe de você ter uma massa muito grande, de você ser forte fisicamente, mas a potência, ela tem muito a ver com o tempo, com a distância, com a velocidade que você chega no alvo, porque eu sempre faço uma comparação com os meus alunos, que se você pegar uma bola de boliche e socar no seu peito, ela é pesada, ela vai te quebrar umas costelas. Mas eu chego com uma bala de 38. Qual que é mais rápido? E qual que é mais pesado? Qual que vai fazer mais estrago? Então, assim, se você souber jogar velocidade nos seus movimentos, e com isso você souber jogar massa, vamos dizer, no seu soco, no seu chute, saber como você transferir a massa do seu corpo para o seu punho ou para o seu pé, a sua potência vai ficar exageradamente, assim, você vai surpreender com o potencial que você alcança. Exatamente, né? É o corpo todo trabalhando, né? É o corpo todo. Deixa eu só colocar uma parte aqui. O Thales, ele perguntou também quais armas que a gente treina no Jeet Kune Do. Particularmente, eu gosto do bastão, do nunchaku, e eu também tenho o sai, que é uma arma igual aquelas da tartaruga ninja, que é aquele tridente. Aquilo lá foi na época que eu fazia ninjitsu. Então, o Jeet Kune Do, oficialmente, ele não tem arte nenhuma.
O Jeet Kune Do, ele é mão livre. Mas eu gosto, alunos meus que querem aprender, eu passo isso, mas é aquele negócio que a gente comentou agora mesmo. A minha interpretação, é o que eu gosto, mas eu aviso para os alunos, ó, isso não é Jeet Kune Do. Isso é técnica de bastão do Kali. Isso é num Chaco que o Bruce Lee gostava, mas não é Jeet Kune Do. Então, assim, tem que deixar muito claro para os alunos. Eu gosto muito da parte de rolamento e alguns footworks do ninjitsu também eu acho muito legal. E eu aplico isso aqui. Né? Mas quando eu ensino para os alunos, eu falo, ó, esse aqui não é do Jeet Kune Do. Do Jeet Kune Do é isso, isso, isso. É extracurricular, seria isso mesmo. Então, assim, para a gente não ficar limitado ao que o Jeet Kune Do tem a nos oferecer, que já é muita coisa. Mas se você quiser aprimorar mais ainda, faça outras coisas. O próprio Riatan e o Ricardinho, eles treinam jiu-jitsu. Por que o Ricardo está treinando jiu-jitsu, apesar de ter o grappling, mas ele quis fazer de modo a reforçar um pouco mais o corpo, a pegar técnicas diferentes, porque como ele é um pouco menor, ele às vezes é uma pessoa muito pesada, ele não conseguiria desvencilhar de um agarramento. E agora, fazendo jiu-jitsu, ele começou, ele já sabe se virar bem, já está quase formando faixa preta ali. Só que ele não ficou preso também às técnicas do jiu-jitsu, ele juntou com o grappling, da mesma maneira que você fez, Adriano. Você também tem técnicas que você aprendeu no jiu-jitsu, mas que você aprimorou através dos conceitos do Jeet Kune Do. Eu treinei jiu-jitsu há alguns anos em Colatina lá. Então, mas você mudou a técnica para que servisse para você, totalmente, né? Então, é basicamente isso. O Adriano, ele gosta mais, vamos dizer, da parte de grappling, da parte de causar dor mesmo, de machucar a pessoa, né? E eu já gosto não, mais... Né? Não tanto. Mas eu já sou mais a parte do trapping. Tá morto. Porque para mim, adaptou mais do que o grappling. Eu também não gosto muito de ir para o chão. Mas assim, o que eu treino é para sair do chão e não para ficar no chão. Né? Exatamente. Então, eu prefiro usar velocidade, usar potência e acabar com a luta em pé. Então, o trapping para mim é preferencial, o kickboxing é preferencial, mas eu ensino todas as fases, do mesmo jeito que o Adriano. O Adriano ensina o trapping, ensina o grappling e ensina a parte de kickboxing do Jeet Kune Do. E acho que você treina alguma arma também, né? Bastão. Eu gosto do Kali. Eu gosto dos bastões. Kali, né? Bastão Kali. Então, mas isso aí é muito legal, porque na rua, às vezes você precisa de alguma arma, tem mais adversários. Pô, um guarda-chuva que você tiver, um pedaço de pau que você achar na rua, tá legal. Você vai usar. Melhor do que você, às vezes, tá só na mão livre. A pessoa, às vezes, está com uma faca. Né? E você precisa ter uma certa distância para a pessoa. Então, é bom você aprender alguma arma também. Não ficar limitado só à técnica de mão, não. Porque às vezes você pode não ir muito bem contra uma faca, aquilo que você explicou no início. Então, mas se você tem um bastão, você já tem uma chance maior. Né? É importante que você aprenda isso. Bruce falava muito isso também, né? Para usar o que você tem em mãos e não somente as mãos. Cadeira, mesa, pedrada, é o que você tiver. Não... O que tiver em mãos. O bom do Jeet Kune Do é não ter limite. Você não pode falar assim, eu posso fazer isso, ou eu não posso fazer isso. Não, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser dar um chute baixo, se você quiser enfiar o dedo no olho, tudo bem, você está defendendo a sua vida. O Jeet Kune Do não é uma arte competitiva, ele é uma arte para que você sobreviva em situação real. E para você sobreviver em situação real, você não pode ter dó da pessoa que está te atacando. A pessoa está ameaçando a sua vida. Você não vai fazer técnica bonitinha, enfeitada, aquilo que você vê de firula por aí. Não, vamos fazer uma técnica que seja realmente efetiva. É o que o Bruce Lee falava, usa um golpe só e finaliza. Todos os golpes que você for fazer em um combate real, faça como se ele fosse o último golpe, aquele derradeiro, aquele que vai finalizar a luta. Faça isso em todos os seus golpes. Saiba gerar potência a 1 polegada de distância, a 15 centímetros de distância ou a 1 braço de distância. Não importa, você tem que saber gerar potência em qualquer ângulo, em qualquer
distância que você esteja do seu adversário. Então, esses conceitos, essa metodologia, a gente buscou, nós corremos atrás, e é isso que a ABJKD ensina. A ABJKD, todos nós, instrutores e professores, ninguém vai ficar ensinando técnicas, decora essa técnica. Não, isso não funciona em situação real. Né? Então, a gente vê vários exemplos na internet de professores que ficam ensinando aquelas técnicas enfeitadas demais e chegam lá e desbancam a pessoa. Então, não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é treinar para a situação real de combate. É o que o Bruce Lee queria, é o que a WNG segue e é o que a BJKD segue. Mas isso envolve um estudo constante, uma evolução constante. Nós estamos buscando isso o tempo todo. Deixa eu acender essa luz que está aqui atrás, só um minuto, porque ela vai me ajudar mais. Tá, beleza. Deixa eu só olhar uma questão aqui, que eu achei bem, que era do Ricardo, que a gente acabei voltando. Estou com cola aqui, viu, galera? Ó. Não é cola não, é porque era muita pergunta e às vezes aqui no Instagram não dá para você ler, passa muito rápido. Então eu acabei anotando antes. O Ricardinho mesmo, aquela pergunta que eu tinha te passado, o Adriano, como expandir o Jeet Kune Do no Brasil com qualidade e os maiores desafios dessa expansão? Né, a gente já comentou alguma coisa aqui, mas entre os desafios, eu vou deixar você continuar, mas entre os desafios é justamente essas pessoas que se acham conhecedoras do Jeet Kune Do e ficam ensinando qualquer coisa no YouTube. Para quem não conhece, qualquer coisa é Jeet Kune Do. Exatamente. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? A pessoa, eu vi tal pessoa fazendo isso. Cara, não é Jeet Kune Do. Não, mas ele falou que observar o seguinte. É uma das coisas que eu peço para vocês observarem o seguinte. Quando vocês estiverem observando qualquer aula de Jeet Kune Do no YouTube ou qualquer outra veículo de gerador de conteúdo, observe o seguinte. Não observa quem está atacando, não observa quem está defendendo, observa quem está atacando. Geralmente são golpes estacionários, sabe? Aqueles socos que você dá, e ele vai e desenvolve a técnica. Ou a técnica é muito lenta e você acaba desenvolvendo uma defesa contra aquilo. Bruce falava, contra quem não sabe, qualquer técnica funciona maravilhosamente bem. Então, uma das formas responsáveis para expandir o Jeet Kune Do no Brasil é sobretudo, procurar as pessoas adequadas para que te possam orientar. E eu volto a frisar, não somos donos da verdade, mas conhecemos ela. Então, a Associação Brasileira ela pode sim te orientar de forma livre, espontânea, e você nem precisa fazer parte da associação se você não quiser. Procura a associação e conversa com a gente, conversa com todos nós. O site está lá para você entrar em contato, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, todas essas mídias estão aí para poder te auxiliar a expandir o Jeet Kune Do da forma correta. A minha recomendação pessoal, e eu gostaria muito que todas as pessoas que treinam Jeet Kune Do de forma autodidata, que nos procure, para que a gente possa te orientar. Porque nós fizemos isso, nós fomos atrás. As pessoas às vezes falam comigo assim, eu estava dando treinamentos intensivos todos os meses aqui no Espírito Santo, todos os meses, de 9 da manhã às 5 da tarde, todos os meses. A ideia era fazer com que as pessoas que não têm a oportunidade de treinar diariamente pudessem participar meio que de um seminário. O nome ainda né? Nós paramos por causa da pandemia, mas era o Full Training. Alex fez isso também, o Uriatan, Ricardo fizeram isso em Minas Gerais. A intenção era entregar o Jeet Kune Do de uma forma autêntica, legítima e na pressão necessária para que cada um desenvolvesse a técnica. Então procure as pessoas que possam te orientar de verdade, sem qualquer intenção de mostrar que sabe mais que você. Porque para você conhecer Jeet Kune Do, primeiro, volto a falar, se desprenda de qualquer vaidade.
Se você acha que sabe de Kundô, mas aqui no Brasil tem pessoas que podem te ajudar, não é criticar, não é de falar, você não sabe o Jeet Kune, não é isso. Existem pessoas que estão adequadas, certificadas, porque é importante também ter certificados registrados de forma oficial. Não adianta só, não, eu sei Jeet Kune e eu não tenho certificado nenhum. Infelizmente, para as leis no Brasil, você precisa ter sim um certificado reconhecido por lei no Brasil para você exercer a função de professor naquilo que você está fazendo. Se você é professor de Jeet Kune, tem que ter um registro registrado oficial, porque senão você pode ser preso, inclusive, por exercício ilegal da profissão. A Associação Brasileira, ela tem todos os registros, tudo que a lei no país exige de uma organização para que ela seja legítima, a Associação Brasileira tem. Tudo que a Associação Brasileira precisa ter para que seja reconhecida legitimamente como praticante de Jeet Kune, nós buscamos nos Estados Unidos. E nós não buscamos uma vez, não. Fomos lá várias vezes. Escuta bem, fomos e várias vezes aqui também, né? Várias vezes nós trouxemos o pessoal de lá para cá. Não foi uma ou duas vezes, foram além várias de irmos, os caras quiseram vir para cá. E se for o Vincent Raimondi falou claramente, tem um vídeo onde ele diz isso, quando ele gravou esse vídeo em 2014. Olha que não é pouco tempo que a gente está trabalhando com a WNG. E quando eu falo WNG, estou falando de ex-alunos do Bruce, ex-alunos de pessoas que tiveram ligação diretamente com um aluno, por exemplo, do Ted Wong, que foi o aluno direto do Bruce. Eu e o Alex somos a terceira geração oficial de instrutores graduados. Terceira geração oficial significa que antes da gente tem Vincent Raimondi, Ted Wong, Bruce, que desenvolveu a técnica, Ted Wong, Vincent Raimondi, eu e Alex. Aqui no Brasil, que eu estou falando. Obviamente, no mundo tem mais pessoas. Mas aqui no Brasil, duas gerações. Somos uma geração que estava muito próxima de quando tudo começou. E mesmo assim, a gente preocupa muito em não sermos os donos da verdade. Pelo contrário, eu não quero ser dono de verdade nenhuma. Novamente, peço desculpa dos meus pequenos aqui que estão tomando conta de mim. Deixa eu só, enquanto eu lembrei uma coisa aqui, Adriano. Okay. Quando, naquele seminário de 2015 que nós fizemos aqui, eu acredito que tenha sido o seminário internacional, o maior deles, porque o Team Tect esteve aqui no Brasil, né? Esteve aqui em Alfenas, veio ele, veio o Vincent na época, e o Dieter, da Bélgica, também esteve aqui com a gente. Foi muito legal, porque assim, quando o Team Tect ele contou um caso para mim. Quando ele e o Bob Bremer iam dar seminários nos Estados Unidos, eles ficavam observando as pessoas. Então, falava assim, se a pessoa era um praticante, fala assim, esse aqui é Jeet Kune, esse aqui não é Jeet Kune, tipo assim. Então, o Team Tect uma vez perguntou para o Bob Bremer, num seminário que tinha umas 100 pessoas, e falou assim, quantas pessoas aqui você acha que sabem Jeet Kune? Aí o Bob Bremer olhou e falou assim, 1, 2. E ficou nisso. 2 em 100. Quando o Team Tect esteve aqui no Brasil, eu repeti essa pergunta para ele. Ele estava vendo, porque eu vi que ele ficou muito empolgado com a equipe aqui do Brasil. Ele gostou muito. Graças a Deus. Ele gostou muito da qualidade técnica que estava sendo feita aqui. A gente estava realmente conduzindo o Jeet Kune da maneira que ele esperava que fosse. Então, quando eu perguntei para ele, eu falei, e aqui nesse seminário Team Tect, o que você me fala, quantos tem aqui que são Jeet Kune? Ele olhou para mim e falou assim, muitos. Então, eu achei super legal isso aí da parte dele, porque, como eu te falei, ele não é uma pessoa que reconhece para te agradar. Ou ele gosta ou ele não gosta. Se ele não gostar, ele vai falar na tua cara, na lata. Né? Então, ele não tem essa, não. Se ele quiser ser grosso, ele vai ser grosso. Né? Mas foi legal, que eu achei... Ele virou e falou assim, em nenhum lugar do mundo
que eu dei seminário, eu vi uma estrutura igual vocês têm aqui no Brasil. O Vincent Ele falou falou, isso. não, o Tim Tackett. Ele O falou que em Vincent nenhum também. lugar do mundo ele tinha visto uma estrutura igual a gente. O Vincent também, o Vincent também. O Vincent, tem um Que vídeo dele onde ele fala isso, que ele tem, dá tem. na Itália, Portugal, Egito, e ele disse que em nenhum lugar do mundo ele encontrou estrutores tão fortes. Sim, e isso para a gente, cada vez que acontece um negócio desse, é um incentivo muito grande para que a gente dê continuidade ao trabalho. Né? A gente não faz isso para enriquecer, não, a gente faz isso para manter o legado. Você E não ficou muita rico ainda gente. não? Oi? Você não ficou rico ainda não? Ah, acho que eu ganhei R$ 10 aí durante minhas aulas aí. Mas a gente faz isso porque a gente gosta. Porque acho que qualquer um na nossa posição, recebendo críticas e gente e falsos professores por aí, já tinha desistido. É verdade. Eu acredito que muita gente já teria desistido, já teria chutado o balde, mas a gente continua o nosso trabalho, porque chegou até uma época que nós nos preocupávamos muito com o que as outras pessoas pensavam, ou o que as outras pessoas faziam. Cara, nós vamos fazer o nosso trabalho. Se ele for reconhecido, se ele for bom para a gente, está valendo. Eu não quero saber o que outras pessoas pensam, eu quero saber o que o Tim Tackett pensa, o que o Vincent pensa, porque são eles que vão validar o nosso trabalho, e não qualquer um que aparece na internet. Ah, você é isso, ah, você é aquilo. Tá, eu não devo satisfação para ele, eu devo satisfação para os mestres, para quem está É, tomando conta do Jeet Kune Do no mundo, que é. é Para quem Vincent, Tim estava lá quando Tackett, tudo começou, para né? quem estava lá. Agora, mas Jeet Kune Do morreu com Bruce Lee, não sei o quê. Cara, da onde que ele tirou essa ideia? Ele esteve nos Estados Unidos, ele foi lá conhecer o pessoal, ele viu pessoalmente como é que é o treinamento do pessoal? Não viu. Então, são pessoas que Ele têm viu o desconhecimento. certificado que o Bruce assinou. Ele tem desconhecimento de causa, né? Fala assim, ela não deixou ninguém certificado, não sei o quê. Já a gente me perguntaram se nós queremos manter o conhecimento só para a gente. Eu falei, cara, nós estamos aqui. Você quer que eu vou até aí dar aula para você? Não. Pô, tem aqui, tem em Belo Horizonte, tem em Vitória, tem em Guaxupé, em Juiz de Fora, nossa, tem um monte de gente aqui. Vai É verdade. atrás, É verdade. procura. Agora, querer de mão beijada, que a gente chega e fala assim, não, tá aqui toda a técnica aqui, tá aqui para você, ó. Você que não fez nada. Pô, corre atrás, bicho, nós corremos. Nós É, fomos lá nos exatamente. Estados Unidos, nós gastamos, tiramos do bolso para fazer isso. Até hoje eu não recuperei daqueles gastos que a gente teve nos Estados Unidos. Então, Investimento. assim, nós estamos fazendo isso porque a gente gosta. O Uriatã também foi por conta própria. Né? O Ricardo também foi por conta própria. O Pedro, todos nós que fomos lá, nós tiramos dinheiro do bolso. A associação não banca isso, não. A associação não tem condição de bancar isso. Lembrando que não tem ninguém Infelizmente.